Lula candidato sem condicionantes. Ontem, graças ao fato de madrugarmos aqui no Estadão Analisa, eu pude ver bem cedo, porque o dia lá na Indonésia começa antes, né? Então já era quinta-feira, muito tempo já avançando o dia, quando madruguei na quinta-feira para preparar o programa. E vi, e falamos sobre isso aqui, a fala do presidente Lula se dizendo claramente candidato ao 4º mandato. Pela primeira vez ele faz isso da forma como fez na Indonésia. Tem até o Andreasa Reage, para quem não sabe, às quintas-feiras ontem, tem um outro produto nosso para o Estadão que se chama Andreasa Reage. A gente escolhe geralmente um vídeo ou um texto para fazer um react, como se chama. E ontem eu reagi a essa fala de Lula. Porque pela primeira vez ele disse, nenhuma surpresa, certo? E ainda falta pouco menos de um ano para a eleição, é tempo, as coisas podem mudar, mas pela primeira vez ele disse, sem qualquer condicionante, sem qualquer senão, sem qualquer referência à idade e à saúde como um limitador, pela primeira vez ele disse, falando ao presidente indonésio, serei candidato pela 4ª vez. E aí até usou a idade como elemento de força. Ele fala, acho que é segunda-feira que ele faz aniversário, o presidente Lula, estou por completar 80 anos com energia de 30. Então aquele que condicionava a sua candidatura à saúde em função da idade, agora afirma a sua candidatura dizendo que a idade dos 80 anos não importa, porque ele se sente com 30 anos, com energia de 30 anos. Então, isso é um fato, isso é um elemento novo, importante no debate público. Lula se dizendo candidato. Serei candidato ao 4º mandato, sem porém. Muita coisa pode acontecer, mas eu nunca tive muita dúvida de que Lula seria candidato, entre outras coisas, por falta de alternativa. Não construiu alternativa política para si. E por mais que haja vaidade, o risco de perder uma eleição é sempre um temor do político. O Lula, mitológico, não poderia perder a eleição. Eu não desqualifico a importância da vaidade, né, desse texto, mas objetivamente tem muita gente, muita perspectiva de poder, muitos planos, alguém dirá sonhos, dependente da manutenção do poder. E por mais que Lula perdesse competitividade, nem é exatamente o caso, por mais que ele não fosse forte, favoritíssimo, ainda que ele fosse um candidato numa circunstância fraca, ainda assim ele seria o mais forte candidato à esquerda. Não ir com Lula, não ir para a disputa, seria, de certa forma, abrir mão de pelejar e abrir mão do poder, da perspectiva de poder, porque é disso que se trata no final das contas. Mais 4 anos para o exercício de poder e para a divisão do poder. Muitos interesses dependendo dessa competição. Essa é a razão porque, para mim, sempre foi muito difícil imaginar que Lula não concorresse. E nos últimos tempos, a gente tem tratado disso aqui com muita atenção bom, se eu não puxar pelo Estadão Analisa, quem fará, não é mesmo? Nós temos antecipado aqui no programa, lendo o discurso, lendo a informação, muitas das coisas que agora são tratadas como novidade. Sem querer me gabar, mas já me gabando. A guinada de Lula à esquerda, o encaixe do discurso a partir da isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Essa energia de 30 anos a que ele se refere deriva muito. Ele seria candidato de qualquer maneira, tá? Nunca foi, quem acompanha esse programa sabe, nunca foi carta do baralho, sempre foi competitivo. Mas nos últimos tempos, talvez superestimando essa condição, talvez superestime, mas ele se sente mais forte. Porque saiu da posição de acuado do seu governo, de reativo, para proponente. Eu sempre uso essa imagem. Nunca foi carta fora do baralho, Lula. Sempre foi competitivo. A presidência, a reeleição. Agora, sem nunca ter sido carta fora do baralho, agora ele está distribuindo as cartas. Participando da distribuição das cartas. Pautando o debate. Saiu da condição reativa de um governo que não tinha marca, não tinha identidade. Agora tem. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma baita marca, uma baita identidade. E vem ao fim do ano véspera do eleitoral. E aí o cara desdobra daí as suas novas promessas. Falando mais à esquerda, não é à toa que vem Guilherme Boulos para o seu governo, falando para a sua base social, se aproximando da base social histórica do lulopetismo, portanto, muito mais à esquerda do que estava quando se elegeu em 2022, e com um discurso de pobres contra ricos, sendo ele um discurso simplista, mas muito eficiente. A ver o grau de eficiência, mas muito eficiente é.
Então, temos Lula com um discurso, inclusive do Congresso inimigo do povo. Aí vem a Tatiana Salles. E as contas públicas? Tatiana, as contas públicas estão tão ruins, a questão fiscal no Brasil está tão ruim, que o Tribunal de Contas da União, veja uma decisão recente do ministro Benjamin Zimmer, está tão ruim que se o Tribunal de Contas, por exemplo, desse uma trava, tão ruim, que não dá para colocar trava, entende? E essa foi uma aposta do governo. Vamos acelerar no fiscal. Vamos gastar. Vamos ocupar o espaço máximo de tolerância. Isso recorrentemente. Vamos ocupar o espaço máximo de tolerância da banda de absorção, digamos assim, de imprevistos, da tal meta fiscal. O governo mergulhando no déficit, gastando, de tal forma que o Tribunal de Contas da União decidiu não exigir o cumprimento da meta, do centro da meta, do zero, do déficit zero, que era o que propunha como meta fiscal o governo para esse ano, e, portanto, mirando na banda de baixo, que ainda assim, do ponto de vista formal, significará cumprimento da meta zero. A situação é tal descalabro que o TCU falou que está errado, mas não consigo fazer nada agora, porque se eu decidir que o governo tem que cumprir a meta zero nessa altura, eu paro, eu quebro. O Estado não tem dinheiro, não vai conseguir pagar as contas. Então, isso é um aspecto interessante. Às vezes as coisas ficam tão ruins que você não consegue nem mais remediar. Não existe mais como reverter. Muita gente aposta nisso. Criar uma condição, um ponto de não retorno. A questão fiscal é essa. Nós estamos todos, o país todo, o parlamento também, com o encaixe do discurso de Lula. Reféns de que o descalabro é tão grande em matéria fiscal que exigir o cumprimento da regra significaria inviabilizar o pagamento das contas. E aí isso não interessa ao parlamento, porque tem emendas. Tem tudo. Essa é a circunstância. E com o discurso encaixado, porque vai para o confronto em que termos? Para a disputa política, o governo Lula. Congresso inimigo do povo. Eu quero fazer justiça tributária, justiça social. Quero taxar. Antes do governo, para aumentar imposto, ia pelas beiradinhas, tentando encaixar nas brechas. Aí vinha a reação, como no caso do IOF, entre outros. Vinha a reação da sociedade e tal. O governo recuava, fazia um puxadinho. Agora não. Agora eu vou taxar com esse argumento. Agora o acuado está ao parlamento. Vou taxar os mais ricos, os super ricos, para aliviar para os mais pobres. Isso não é verdade do ponto de vista prático, porque não é só o super rico que pagará, e a categoria que está mirada não necessariamente é o nosso super rico no Brasil. Todo mundo vai pagar essa conta, mas o discurso é esse. E ele é eficiente. E ele se desdobra a partir desse eixo de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aí todas as necessidades de recomposição de orçamento, todas as necessidades de levantar dinheiro, de abrir espaço fiscal do governo são justificadas por isso. E aí o sujeito que argumenta contra, não, mas aumentar imposto, sem cortar despesa, tudo é rebatido como você está contra o povo. Você está contra os interesses do povo. Também há uma tentativa relativamente bem sucedida para que os interesses do governo Lula sejam considerados necessariamente os interesses do povo brasileiro. A gente tem apontado isso aqui com grande frequência, que o governo vai para cima, e tem um entendimento de que todo o discurso, toda a prática, toda a intenção pode ser encaixada sob essa lógica de proteção dos mais pobres, de defesa dos mais pobres. Ninguém pensou muito nos mais pobres no governo Lula, quando resolveram avançar com o negócio pensando em arrecadação, pensando em dinheiro. É sempre esse o argumento. Quanto se poderá arrecadar, empregos que serão gerados? O governo Lula foi com tudo, não se preocupou muito com o povo, não. Não se preocupou muito com o vício do jogo. Não se preocupou muito com saúde pública, não, porque também é uma questão de saúde pública. É doença esse troço. Não se preocupou muito com o crime organizado, não, porque, não exclusivamente, nem todo mundo que se mete com o jogo é criminoso, pelo amor de Deus. Mas é um paraíso para lavagem do dinheiro, é um paraíso para formalização de parte dos negócios de bandido. Não se preocupou muito, não. Pensou na arrecadação. Mas aí agora, ao governo Lula, de repente ficou interessante o discurso para esse confronto com o parlamento, para definir o parlamento como aliado das elites, suscetível. E é mesmo. O lobby do jogo, meu Deus do céu, o lobby do jogo no parlamento. Mas o governo decidiu. O governo também é suscetível ao lobby do jogo. Certo? Na negociação da MP que caiu, da 1303, que não conseguiu prosperar, o relator havia decidido, concordado em deixar de lado a taxação das bets, das casas de aposta. Mas a gente volta à questão do discurso aqui. O governo Lula entendeu que dá para encaixar o discurso da justiça tributária, da defesa do mais pobre, indo para cima, ainda que para perder. É um jogo de ganha-ganha para o governo.
Se conseguir aprovar a taxação das bets, o aumento, tem que taxar. Esse imposto aí tem que ser tomado do jogo, da jogatina. Tem que ser. É jogo de ganha-ganha para o governo. Porque se ganhar, se conseguir, leva o discurso e a grana da tributação. Mas se perder, aponta para o parlamento e diz: nós tentamos taxar o jogo em defesa dos mais pobres, para aliviar para o mais pobre, mas não conseguimos. Parlamento inimigo do povo, fechado com o jogo. Essa é a constituição do discurso.